Salve, turma boa! Quarta-feira, 26 de junho de 2024, semana de 19 a 26 de junho. Vamos abordar novamente temas nacionais e internacionais, com ênfase. Toda aula sempre tem um tema que é o mais caliente, que é o mais que se destaca mais na semana e no noticiário. Lógico que todos são importantes para as provas, mas a gente sabe, esse aqui você não pode ir para a prova sem saber. E nesse caso é uma decisão do STF sobre o consumo de drogas, o porte de drogas, que nós vamos destrinchar aqui com muita calma, muita clareza, conceituando exatamente aquilo que é importante. Reitero que os livros estão sendo formulados, né, o 19, mas nós temos outros tantos, 18 livros, né? E, mais especificamente, o 17 e o 18 tratam de temas do primeiro semestre de 2018. E aí, se você entrar em contato comigo, você tem uma promoção. São com questões comentadas que no final eu mostro. Fica até o final para você entender, porque são livros que eu escrevo e comento fatos e transformo em questões inéditas, que 90% graças a Deus, porque são muitas questões que eu bolo, acabam aparecendo nas provas. Mas sem mais delongas, vamos lá. Deixa eu ficar pequenininho, porque assim as pessoas pedem sempre para como é que eu faço para chegar ao livro. Manda um WhatsApp para mim, né? Agora está aqui no modo avião, mas ele fica do meu lado o tempo todo aqui no computador trabalhando. E eu posso analisar o edital para você e dizer, olha, eu recomendo esse ou aquele livro. Cada exemplar custa R$25 há mais de 2 anos, eu não aumento o preço. 11 999 82 14 13. Manda uma mensagem, não precisa me adicionar, é só mandar uma mensagem, que aí eu mando a chave Pix e mando em PDF, porque imprimir e mandar pelo correio fica caríssimo. Então, essa é a forma mais tranquila e que tem dado certo. A gente toda semana vende, todo dia vendo 1, 2 livros, né? Para concursos municipais, estaduais e federais de atualidades e conhecimentos gerais. E segue a gente também lá no Instagram, dá um like, dá uma curtida, faz um comentário, que tudo isso é importante, porque essa aula vai de graça para o canal do YouTube, do Vencendo Concursos, que tem várias aulas, e você lá pode, quando você faz esse tipo de ação, o próprio YouTube divulga mais o vídeo, né? E isso alimenta a chance da gente continuar produzindo essas aulas gratuitas para vocês. Para o seu controle, eu sempre deixo o início, né? Que é para você ter exatamente saber de quando é que eu estou gravando, de 19 a 26 de junho. Temas nacionais e internacionais. Vamos lá para o primeiro. Nesse caso eu fico um pouquinho aqui para ler a manchete, depois eu saio e eu recomendo que você dê um pause para ler a reportagem toda. Eu leio a manchete e aquilo que eu identifico como mais significativo dessa reportagem, tá? Deixa eu ver se está aqui, está aqui. Pantanal. Incêndio de 2024 supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas. A área quase 4 vezes maior que o território da cidade de São Paulo já queimou no bioma neste ano. Focos de incêndios cresceram 8% se comparados os 6 primeiros meses de 2024 e de 2020. Ora, pode ser que os incêndios recuem, mas você deve lembrar de 2020, aquela tragédia que tomou conta do Pantanal, que vem perdendo água e que vem a maior planície aquífera do mundo e está perdendo água, né? Agora, por que essa manchete tem um peso? Porque ela está pensando nos 6 primeiros meses de 2024. O período de seca no Pantanal vai até setembro, tá? Então, foi entre 1º de janeiro e 19 de junho que foi feita essa pesquisa, e dados do INPE. No ano de 2020, até então o pior para o Pantanal, de acordo com especialistas, cerca de 26% do bioma foi consumido pelo fogo durante vários meses. Naquele ano, os pesquisadores identificaram que os incêndios no bioma afetaram pelo menos 65 milhões de animais
nativos e 4 bilhões de invertebrados. Então, eu saindo daqui, né, o levantamento foi feito na base nas densidades de espécies conhecidas. As cicatrizes do fogo aparecem mais uma vez de forma mais intensa em 2024. A gente está vendo isso acontecer, até a Força Nacional se mobilizou, porém você sabe que nós estamos enfrentando duas tragédias climáticas, uma no sul, para reconstruir, agora essa no Pantanal. Fruto das mudanças climáticas, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, quando tem esse tipo de notícia, eles querem saber exatamente comparando ou exatamente qual bioma se trata. Mais um diagnóstico do Brasil feito pelo IBGE. E isso é fundamental. Vocês precisam entender assim, eu faço muito isso nas aulas, dar o diagnóstico do Brasil, né, mostrar a situação na qual o país se encontra. E em todos os níveis, na educação, na saúde, na violência. E aqui a questão do salário, tá, por região. Região Nordeste tem o menor salário médio do Brasil, com R$ 2.809. A média nacional é de R$ 3.542. Ora, a gente sabe que essa média está bem longe da realidade do povo brasileiro. É que pega os super ricos e aí divide. Outras duas regiões registraram médias menores que a do país, Norte, com 3.200 e Sul, com 3.382. Lógico que essa média no Centro-Oeste e no Sudeste é maior, no Centro-Oeste por conta do agronegócio, né? Então, quem faz isso é um cadastro central de empresas, que os dados não incluem os MEI, né? Embora o Nordeste tenha o menor salário médio, é a terceira região com o maior número de unidades locais e empresas de formas ativas. Era mais de 1 milhão de empresas até 31 de dezembro de 2022. A região com o maior número de unidades é o Sudeste, 5,4 milhões. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que tem muita empresa no Nordeste, mas o salário é muito baixo, né? Então, eu acho que nesse caso, o maior salário médio é o Distrito Federal, por conta do número de cargos públicos. Então, eu sugiro que você tenha esse diagnóstico fazendo essa relação entre o número do salário médio e o número de empresas, tá? É bem um diagnóstico mesmo. E aqui, essa análise abordou também a questão das mulheres. As mulheres receberam salários menores que os homens em empresas em 82 das principais áreas de atuação no Brasil em 2022, dado do IBGE da quinta-feira, dia 20. Segundo o levantamento, o salário médio das mulheres ficou em 3.241, 17% menor que o dos homens. Apesar de existir uma lei, uma multa para isso, para empresas que praticam esse tipo de desigualdade salarial, tá? Então, sempre isso pode virar um tema de redação, e é legal ter pelo menos a base do médio, né, do salário médio brasileiro. A manchete é bonitinha, né? Casamentos, restaurantes, boom de serviços faz Brasil bater recorde de pessoas ocupadas em 2023. Mais de 100 milhões. Foi superada pela primeira vez na série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Também aumentou a faixa de trabalhadores com ensino superior, que ainda é considerada muito baixa por analistas. Ora, então, 100 milhões e 700 mil representa 50, cuidado, tá? Pessoas que trabalham. Então, qual é a porcentagem disso da população? 57% da população em idade para trabalhar. Também vem crescendo a porcentagem de trabalhadores ocupados que têm ensino superior completo. Mesmo assim, o grupo ainda é minoria, 23%. Esse é um dado importante.
apenas 1 a cada 4 brasileiros tem ensino superior. Muito bem, apesar do contingente recorde, o percentual que esse número representa em relação ao total de brasileiros para trabalhar não é maior desde o início da PNAD contínua em 2012. Muita atenção, porque nesses 100 milhões você vai ter que colocar o informal, tá? Aí no meio, então, com carteira assinada, chega a 60 milhões de brasileiros. Eles estão falando de pessoas ocupadas, mas eles consideram o trabalhador informal, tá? Então, cuidado que tem uma diferença, ocupada, formal e informal. A formal é com carteira assinada, que é um pouco mais de 50% da população brasileira. Esse dado a gente já tem de outros estudos. E os serviços, né? Que voltaram, porque o que acontece é simples, os serviços, que é o setor mais importante da economia, o setor terciário, está recontratando depois da pandemia. Né? Então, era natural que esses números voltassem a crescer. Mas, eu sempre repito, já gravei há pouco tempo, depois falo para assistir aulas anteriores, que a média do salário brasileiro é de 1.000 e pouco, a média nacional é 3 e tanto, mas quem eles estão contratando são pessoas que ganham até 2 salários mínimos, tá? Mas quando você faz a média, você vai pegar o super rico e vai dar 3 e pouco. Não é a média de contratação. A média de contratação são pessoas até 2 salários mínimos. Ok, aumentou essa média, aumentou o número de pessoas contratadas, mas não é a média nacional, porque tem que levar em conta os grandes salários. De novo, e agora essa veio logo em seguida daquela notícia do que eu falei do Pantanal, também o Cerrado. Então, Pantanal e Cerrado bateram um recorde registrado no primeiro semestre deste ano, a maior quantidade de focos desde 88, que começou a monitorar as queimadas no país. O que aconteceu no Pantanal, a quantidade foi de 3.200 focos, o número é 22 vezes o registrado no mesmo período de 2023 do ano passado. Foco de incêndio não significa queimada de muitas áreas, mas pode vir a ser algo que vai gerar um grande incêndio. Depois tem os números do Cerrado. Na região do Rio Paraguai, que fica no Pantanal, 1.720 incêndios já foram contabilizados só em junho. É desesperador o que está acontecendo. O Pantanal perdeu aí de 30% a 60% da sua água. Então, aquela ideia que você tinha do Pantanal, lindo, navegável, tal, hoje você vê áreas secas, incêndios promovidos por pessoas e por mudanças climáticas. Se perguntar quais são as razões desse incêndio, sempre são ações humanas, tá? Antropo alguma coisa. Bom, finalmente chegamos aí e vamos ler com muita calma, porque isso é muita desinformação, é preciso ter muita paciência e quando tem essas polêmicas e essas desinformações, são exatamente os temas que as provas gostam. Então, pega essa notícia e leia com muita calma, tá? Eu até fiz em 2 slides. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Isso não significa que está liberado usar maconha no Brasil, como disse o ministro Gilmar Mendes durante o julgamento. Não é um liberou geral. O que o STF decidiu é que portar maconha para uso pessoal não será crime, mas a pessoa vai ter que continuar a responder por ato ilícito na esfera administrativa, que envolve, no caso da esfera administrativa, cargos públicos, né? Ele vai ter problemas com passaporte, enfim, essa vida eleitoral,
ele acaba ele não sendo crime. Vai ter que assistir a aulas sobre drogas, prestar serviços comunitários e outras medidas socioeducativas. Olha lá, a decisão do STF não muda nada em relação ao tráfico de drogas, que continua passível de 15 anos de cadeia, então não liberou o tráfico. O STF vai decidir na quarta-feira, ele decidiu hoje, 40 gramas é considerado aí, eu estava vendo que um saquinho de orégano tem cerca de 20 gramas, são 2 saquinhos de orégano, tá? Até parece com a maconha. E já decidiu. Na prática, o modelo de hoje leva a prisões de jovens negros da periferia. Agora vamos ver, o que é descriminalizar? Imagine que hoje uma determinada prática seja tratada como crime, seja punida na esfera penal. Se essa prática for descriminalizada, ela não será mais punida como crime, mas apenas na esfera administrativa, como eu falei. As sanções são administrativas e a pessoa não é considerada criminosa. Não pode prestar concurso, não pode tirar passaporte, esse tipo de coisa. Mas a ação continua sendo um ato ilícito, ou seja, contrário à lei. Então, não é que a pessoa está isenta, ela vai ser punida de uma outra forma. Ela não vai para a cadeia, mas ela vai perder direitos. Então, o descriminalizar é isso. Tá? Legalizar é outra coisa. Então, cuidado, se aparecer na prova, legalizar o uso da maconha. Não. Legalizar significa aprovar leis que permitem e regulamentam uma conduta, isto é, criar normas que organizam a atividade e estabelecem suas condições e restrições. Regras de produção, venda, por exemplo. O Supremo não fez isso, ele não legalizou. Tá? Não liberou qualquer atividade relativa a outro, é só sobre a maconha. Já despenalizar significa excluir a pena da prisão para determinado crime. O STF entende que, em 2006, quando o Congresso alterou a lei de drogas, despenalizou o crime de porte para uso pessoal. Isso porque, naquela ocasião, os parlamentares não previam pena de cadeia para o porte do uso pessoal. Então, foi esse o entendimento. Agora, o que eu vi um jurista falar, que eu acho muito interessante, é o seguinte: a pessoa está com 40 gramas. É uso pessoal ou é tráfico? Porque pode ser tráfico, 40 gramas, e aí é crime. Tá? Então, tem que ser provado que essas 40 gramas são para uso pessoal, porque o cara pode vender em pequenas quantidades, e eu acho que inclusive é o que vai acabar acontecendo. Os traficantes vão diminuir aí a quantidade para vender e não ser visto como crime. Tá? Então, é isso que vai acabar acontecendo. Mas aí se o cara pega duas quantidades de 40, são 80, aí já é tráfico. Então aí já não é mais consumo, aí é crime. Então, muita atenção nesses conceitos: legalizar, despenalizar e descriminalizar. Não liberou, e foi sobre a maconha. A lei de drogas trata de várias drogas brasileiras. Eu queria muito que você olhasse com atenção para esses termos, porque é exatamente nesses termos de descriminalizar, legalizar e despenalizar que as provas vão pegar. Óbvio que o Congresso já quer votar uma lei e aí vai ficar que nem um marco temporal essa briga. O Supremo derruba, aí o Congresso vai lá e faz uma lei, aí vai para o Supremo. Eu acho que isso vai ser um jogo de empurra. A melhor solução para casos polêmicos como esse, ao meu ver, é um plebiscito, um referendo nacional, como é feito em todo o país, para esse tipo de coisa. O que não pode é, porque é negro que está fumando a maconha, ir para a cadeia. E ali ele vira um bandido. Né? Então, pune ele de uma outra forma, pune ele com medidas socioeducativas, tira alguns direitos dele, faz um tratamento com ele, mas não joga ele na cadeia para ele virar um criminoso. Isso é que eu acho que foi o pensamento do Supremo Tribunal Federal ao tomar essa decisão. Acho também que cuidado para não se posicionar, e sim identificar a decisão do Supremo. Essa é, assim como eu falei na aula passada
sobre a polêmica do aborto é o que eu penso sobre essa questão da droga, porque alguns vão ser a favor, outros vão ser contra. A gente sabe que em países onde legalizaram, por exemplo, aumentou o consumo, mas a gente sabe também, por exemplo, que a cannabis, que é a maconha, hoje está sendo muito utilizada para tratamento de doenças e com eficiência, mal de Parkinson, né? Pessoas com convulsão. Então, e a própria, o Conselho Nacional de Medicina recomenda. Então, cuidado nesta polêmica, até porque a cannabis que a pessoa toma não tem nada a ver com essa maconha que é consumida. Mas o problema é jogar essa gente, isso na cabeça dos ministros do Supremo, jogar essa gente na cadeia e lá sim que é a escola do crime. Foram esses os argumentos dos ministros, tá? Mas cabe ainda perceber se esse rapaz que está com 40 gramas, se ele está, digamos assim, traficando ou não. Vai ter muito caso de tráfico, tá? Manchetes. Deixa eu sair daqui. O governo da Lusiânia sancionou, enquanto eu gravava a aula na semana passada, um projeto de lei que torna o único estado nos Estados Unidos que exige a exibição dos 10 mandamentos em todas as salas de aula de escolas públicas. Pois é, os Estados Unidos tem isso, né? É uma federação onde o Estado, nesse caso, não está sendo laico, porque ele está misturando religião com escola, né? Então, mas como é disso que as provas gostam, né? Vinha assim, nos Estados Unidos nenhum estado tem o uso da religião nas suas escolas. Não, agora você tem a Lusiânia. PIB da Argentina recua 5% no primeiro trimestre e o país entra em recessão técnica. De janeiro a março, o primeiro trimestre do governo de Javier Milei, né, tomou posse de uma série de medidas para cortar gastos, e aí, então, o que acontece? O PIB deixa de crescer, porque o Estado não está gastando, e entra em recessão. Recessão é isso, é falta de crescimento. Os primeiros policiais quenianos enviados para combater a violência desenfreada das gangues do Haiti deixaram o Quênia na terça-feira e devem chegar nessa semana. Então, o Quênia vai auxiliar a polícia do Haiti no combate às gangues no momento que o Haiti está vivendo essa transição. Gente, a propósito, só para falar, estava exatamente nesse momento, quando eu estou gravando a aula, uma tentativa de golpe na Bolívia. E eu vou ter que aguardar o resultado e tratar disso semana que vem, porque golpes de Estado, quando são assim, eles têm desdobramentos que passam de um dia. Então, não estou negligenciando esse fato, não. Estou vendo, estava acompanhando o noticiário, falei, mas ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. Tá? Então, assim que a gente tiver um diagnóstico, viemos aqui e abordamos com vocês. A escritora mineira Adélia Prado venceu o prêmio Camões, o mais importante da língua portuguesa. Então, tem escritores de Angola, de Portugal, de Moçambique, do Brasil. E o Chico Buarque já venceu, vários brasileiros já venceram. E esse ano, a Adélia Prado foi a vencedora anunciada hoje. É algo para guardar no bolso do colete como informação para provas. De novo, o Pantanal, que está sendo muito notícia essa semana. O Rio Grande do Sul voltou a chover, encheu novamente, mas o Rio Grande do Sul vão ser assuntos que nós vamos precisar de meses abordando aqui. A bola da vez, pelo menos essa semana, foi o Pantanal. Espero que eles consigam conter esses focos de incêndio. Pantanal teve queda de mais de 60% da superfície de água. Eu falei de 30% a 60%, é mais de 60%. Levantamento analisou a área coberta por água em todo o país. Nacionalmente, rios e reservatórios de água tiveram uma queda de 1% em relação à média histórica. E o bioma que mais perdeu água foi o Pantanal, com 60% da sua superfície, o que leva à seca, o que leva a essa onda de queimadas.
que destrói um paraíso natural brasileiro. Ação humana. Internacional. Olha que eu gosto de, quando eu estou usando muito inteligência artificial, porque eu monto as minhas aulas, depois eu monto na inteligência artificial para ver como é que fica. E, obviamente, eu tirar as coisas, tem coisa errada lá. E aí, mas tem muita coisa boa que eu acabo juntando. Não essas aulas de informações, aula mais de conteúdo mesmo, tá? Mas inteligência artificial está substituindo humanos mais rápido do que você pensa, mostra a pesquisa. O levantamento aponta que empresas buscam aumentar a qualidade dos produtos, ritmo de produção, reduzir custos trabalhistas e substituir trabalhadores. Mais da metade, 61%, das grandes empresas norte-americanas planejam usar inteligência artificial no próximo ano para automatizar tarefas realizadas por humanos. Portanto, se isso era já dito, né, há algum tempo, o que vai acontecer, para onde essas pessoas vão trabalhar, meu Deus do céu? E se a gente não capacitar os nossos estudantes, meu Deus, é um desespero. É bom você passar no concurso logo, porque você não vai ser trocado pela inteligência artificial. Nenhuma tarefa escapou. Eles vão desde pagar fornecedores e fazer faturas até relatórios financeiros. Tá? Isso se soma a tarefas criativas, as quais algumas empresas já contam com a ajuda do ChatGPT. Eu vi que até logo de empresa, né? Parte disso já está acontecendo entre empresas maiores que têm poder financeiro para experimentar inteligência artificial. Quase 60% de todas as empresas inquiridas afirmaram que durante o ano passado já recorreram ao software, incluindo inteligência para automatizar, estão testando. Isso quer dizer que é uma tendência que vai se configurar e que vai criar uma grande confusão na estrutura brasileira, mundial de mão de obra. Então, olha essa informação. É um tema fortíssimo para o Enem, para qualquer prova que tenha redação. Eu sugiro que você brinque com o ChatGPT ou com qualquer outra inteligência artificial. Dá uma brincada. Pega um tema do seu concurso e coloca lá e vê como é que ele aborda. E depois compara com a apostila que você tem. Veja se é bom, peça para ele formular questões. Eu não faço isso porque eu já identifiquei muita coisa errada. Eles repetem alternativas, dão um gabarito errado. Eu confio em questão, não é bom, tá, pessoal? Não vai em questão não, porque eles não têm know-how de concursos públicos para poder produzir questões nesse padrão. Eles constroem, enfim, não colocam textos, são questões muito objetivas, não tem comentário, não é legal. Mas para conteúdo é possível, se o edital tratar de uma coisa muito específica, você conseguir aí. Agora, assim, tem duas versões, né? Uma que é paga e outra que não é paga. Eu nunca entrei naquela que é paga. Essa que não é paga é muito fraquinha para conteúdo também. Por isso eu brinco com ela. Eu não preparo aulas com ela, eu só brinco. Essas que as empresas vão usar é a 4.1 que é paga. Essa é um avião. A que a gente usa de graça é um fusquinha, só para você ter uma ideia. Daí sim o porquê deles quererem usar essa paga, porque é assim com tudo quanto é plataforma que oferece coisa gratuita na internet. Você sabe bem do que eu estou falando. Menos as aulas de atualidades, que não tem merchan, é conteúdo puro. Estou brincando. Bom, também, aí depois de tantos anos, né, o fundador do Wikileaks, que é um site, Julian Assange, australiano, faz acordo com os Estados Unidos e deixa a prisão no Reino Unido. Deverá se declarar culpado, nessa terça-feira, em acusação de violar a lei de espionagem dos Estados Unidos.
mas tempo de pena já foi cumprido em reclusão. Ele está lá mais, acho que uns 10 anos. Saiu da prisão, onde estava em Londres, e já chegou na Austrália, tá? Porque ele vazou no site dele erros cometidos grosseiros dos americanos, documentos onde ele mostrava que os americanos cometeram crimes contra civis no Afeganistão e no Iraque, tá? E ele teve acesso a 700 mil documentos confidenciais sobre atividades americanas e diplomáticas no Iraque e no Afeganistão. É bom guardar isso. Ele deve ser sentenciado a 62 meses de prisão, tempo que ele já cumpriu no Reino Unido. Divide isso aí, 12, 4 vezes 12, 5 vezes 12, 60, né? Mais de 5 anos ele ficou preso, mas ele ficou mais. Por isso que fizeram um acordo, já está na Austrália, era um imbróglio muito grande e mostra exatamente como os americanos escondem aquilo que eles fazem nessas suas incursões militares. E aí que a gente vê exatamente o que a população reclama e critica a ação americana. Explosão de viagens depois da pandemia, olha o que está acontecendo. Né? Isso também tem a ver com o lado conservador de não querer receber estrangeiros. Leva cidades europeias a agir contra turismo em massa. Veneza da Itália se tornou a primeira grande cidade do mundo a cobrar pela entrada. Já o prefeito de Barcelona, na Espanha, anunciou que vai proibir aluguéis por temporada para combater falta de moradia. Amsterdã proibiu a construção de novos hotéis. Também na Itália, o Parque das Cinco Terras, na Ligúria, vai cobrar ingresso para a famosa passarela costeira. Isso em 2023 foi um ano recorde para o turismo italiano, 70 milhões de pessoas visitaram o país. Nós não sabemos o que é isso, né? Porque o número de visitantes no Brasil é igual ao número de pessoas que visitam a Torre Eiffel. Só para você ter uma ideia de como o turismo é subutilizado no Brasil. Agora, por um lado até entendo a questão ambiental, né, sendo cuidada tal, mas me soa muitas vezes o receio que esse turista seja alguém que eventualmente possa querer ficar no país, vai com a ideia de turismo e acaba ficando. Tá? E há uma onda contra esse tipo de gente na Europa, nós já sabemos disso, até analisei com muita calma no vídeo anterior, assistam os vídeos anteriores, quando eu falei sobre as eleições no Parlamento Europeu, tá? Bom, eu tenho sempre colocado medidas isoladas de países que não... Porque assim, teve a reunião do G7, vamos combater as mudanças climáticas. Aí um país vai lá e toma uma medida, outro toma outra pequena medida, mas nunca é uma carta global de intenções para as mudanças climáticas, porque nós estamos assistindo a tantos desastres. Só no Brasil, 2 agora, em uma questão de dois meses, né? Que é o Rio Grande do Sul e o Pantanal. Irreversíveis, muitas vezes. Irreversíveis. E olha a Dinamarca. Dinamarca vai taxar fazendeiros em mais de R$500 por vaca para compensar a emissão de carbono. O país é um grande exportador de laticínios e carne suína. E a agricultura é a maior fonte das emissões do país. Então, vão ter que pagar um imposto porque a vaca emite o gás metano, né? O famoso arroto da vaca, né? E isso significará novos impostos a partir de 2030. É um grande exportador de carne suína, tal, investimento de 40 milhões em medidas como reflorestamento, vai ajudar o país a cumprir os objetivos climáticos. Eu repito, é uma iniciativa isolada, nós precisávamos que 200 mil iniciativas como essas,
acontecendo simultaneamente em vários países. Alguns, principalmente chamados países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, são mais cuidadosos com a questão ambiental. Então fiquem numa alternativa, os países nórdicos, se você não tiver como chutar, vai lá e a Alemanha. Tá? Agora, repito, disso as provas gostam, dessas medidas bem isoladas, tal. Eu me lembro que há pouco tempo a Suíça foi condenada pelo Tribunal Europeu porque idosas entraram contra o governo suíço porque estavam tendo problemas de saúde devido à poluição. Mas ficam essas medidas muito isoladas. Na verdade, a gente precisa de uma grande ação da ONU, um grande compromisso mundial para esse problema que, gente, daqui a pouco vai virar, os desastres ambientais vão ficar semelhantes aos danos causados pela pandemia. Eu não quero ser profeta do apocalipse, mas eu tenho que alertar que esse é um problema que nós estamos vendo todo dia. Imagina a vida das pessoas lá no Pantanal, no Rio Grande do Sul. E aí não adianta uma Dinamarca da vida tomar uma medida como essa. Porque pega esse dinheiro, ok, e vai trabalhar para reflorestar. Um imposto pago, e aí você vai lá e planta árvores para você recolher o carbono da atmosfera. Aí a gente até entende que é uma providência razoável. Tá? Bom, aqui eu mostro os meus livros. Eu coloco sempre os últimos, né? Então eu estou pensando desde um ano de atualidades, que é o que a maioria dos editais pedem. Então, o livro 15 aborda temas de 30 de agosto a 15 de outubro. Assim, o tempo varia muito e conforme os assuntos vão me dando. De 15 de outubro a 15 de dezembro, o livro 16, o 17 de 15 de dezembro a 15 de fevereiro, esse já muito importante para quem vai prestar a prova esse ano. O último, são capas estilizadas só para divulgar, que eu chamo de verdadeiras apostilas, livros de atualidades, por causa dos comentários que tem um valor muito importante. Tá? E esse foi o último, que trata até 30 de abril. De 30 de abril, maio, estamos no final de junho, estou chegando quase em 100, mas eu quero chegar até julho para fazer com mais de 100 questões aí, porque eu entendo que vai fechar um ciclo importante. Mas tudo depende dos fatos, né? E não sou eu que vou bolando questão, se não com qualquer tema. E é aquilo, comprou mais de 3 livros, ganha um, e eu dou um desconto, entre em contato comigo, tá? O meu WhatsApp é por aí que eu envio, tá bom? E então, com isso a gente encerra a aula de 19 a 26 de junho, onde tratamos muito da questão do Pantanal, da questão da decisão do STF sobre o porte de drogas, né? Eu estou preocupado com a Bolívia e vamos falar sobre ela mais adiante na próxima aula. Tá, turma? Quando chega nesse slide aqui, ó, que é o slide do Vencendo Concurso, dos canais que eu convoco você a assistir e entrar e ser um seguidor do Vencendo Concurso, que você vai ter análise de edital, plano de estudo, uma série de aulas gratuitas, resoluções de questões, semanalmente aula de atualidades. Entra lá para você ver se você está vendo o vídeo pela primeira vez. Entre em contato com o nosso coordenador Cristiano, porque é o curso que mais cresce, porque ele vai desde aquele edital pequeno de prefeitura até grandes editais como o do CN, o Enem dos concursos, o TSE unificado. A gente atende a toda essa demanda, tá? Então, e a gente do Brasil todo, isso é muito interessante, que o Cristiano, por ser um professor muitos anos de concursos públicos, ele conhece os melhores professores das escolas e a gente acaba
reunindo uma equipe que é expert aí. Maravilha? Com isso, então, termino a aula da semana que vai, de 19 a 26 de junho de 2024. Até o mês que vem, que já é mês que vem, vai ser dia 1º é segunda, 2, dia 3 de julho, eu começo a gravar e aí vamos falar desse problema da Bolívia, certamente. Muito obrigado pelo seu carinho, dá um like, dá uma curtida, qualquer dúvida é só entrar em contato com o WhatsApp, tá? Espero ter passado aí e era preciso ter essa calma para olhar essas duas notícias muito fortes, Pantanal e essa decisão do STF. Até semana que vem, valeu, um forte abraço, eu sou o Diogo Silva, valeu por estar acompanhando a gente aí. Tchau, tchau.